Olá, sou o professor Alexandre Santos e hoje vamos falar sobre mecanismos de defesa, tema constituinte da disciplina ADF 131, Fundamentos de Psicologia Aplicados à Administração, do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Mecanismos de defesa são denominados por Fritz Perls como mecanismos neuróticos. O termo mecanismo designa aquilo que tem caráter automático, mecânico e repetitivo. O termo neurótico, por sua vez, remete àquilo que interrompe o desenvolvimento pleno do ritmo organísmico ou da autorregulação do organismo do sujeito. Para a compreensão dos mecanismos de defesa, utilizo como referência a abordagem gestáltica. As psicologias mais antigas descreviam a vida humana como um conflito constante entre o indivíduo e o seu meio. Porém, creio que este seja um ponto de vista ultrapassado. Não acredito que o indivíduo seja mero reflexo da sociedade que habita. A abordagem da Gestalt volta-se para a interação entre os dois, indivíduo e sociedade, dentro da estrutura de um campo constantemente mutável, isto é, compreende que o homem é tanto o indivíduo quanto o ser social. Isso significa que o indivíduo é um reflexo da relação entre seu organismo e o meio em que habita, numa profunda e sempre mutável interação entre o eu e o social. No nível psicológico, o homem necessita de contato com outros seres humanos, assim como no nível fisiológico necessita de comida e bebida. Este sentido de identificação com outros seres humanos, manifestado no contato, é provavelmente o impulso mais primitivo de sobrevivência psicológica do ser humano. E aí também está a origem das manifestações dos problemas psíquicos e emocionais do ser humano. Para Fritz Perls, esta identificação proveniente do contato acaba acionando duas maneiras de defesa contra as dores sentidas no contato, denominadas por ele como distúrbios de limite. Uma delas é a fixação no contato, enquanto a outra é a retirada de contato ou o isolamento. O sujeito pode viver em contato íntimo com sua sociedade, sem ser tragado por ela e nem dela completamente afastado. É um homem bem integrado. É autossuficiente porque compreende a relação entre si e a sociedade. É um homem que reconhece os limites de contato entre ele e a sociedade. Contudo, poucos ou nenhum compreendem isso de maneira saudável. Sempre surgem problemas quando o indivíduo vivencia a necessidade de contato. Sua satisfação acaba necessitando do grupo para se realizar. Na situação de conflitos de necessidades, o indivíduo tem que ser capaz de tomar uma decisão clara a respeito da satisfação das necessidades, sempre em termos de ou fica em contato ou foge dele. Em ambos os casos, necessidades acabam sendo sacrificadas em virtude da realização de outras necessidades conflitantes, sejam pessoais ou sejam sociais. Se o sujeito tiver consciência ou clareza da necessidade menos dominante à mais dominante, o sacrifício pode ter impactos que não desestabilizarão o sujeito. No entanto, na maior parte das vezes, o indivíduo não consegue discriminar a decisão, e isso acaba causando-lhe insatisfação e frustração. Isso significa que ele não consegue fazer bom contato e então fica afetado. Daí ele aciona ou mecanismos de isolamento ou mecanismos de fixação, ou até mesmo ambos, como maneira de lidar com o contato frustrado ou afetado. Suas estratégias de fixação ou retirada de contato revelam sua incapacidade de manter o equilíbrio adequado com o contato com o mundo. Também são vestígios dos impactos que o meio social causa sobre o indivíduo. Segundo Fritz Perls, os distúrbios neuróticos surgem da incapacidade do indivíduo encontrar e manter o equilíbrio adequado entre ele e o resto do mundo, e todos têm em comum o fato de que, na neurose, o social e os limites do meio são sentidos pelo indivíduo como se estendendo demais sobre ele. Daí se afirmar que a neurose constitui-se em estratégias que buscam pela autorregulação do indivíduo diante de situações de contatos frustrantes ou que o afetam.
Quando o indivíduo se torna incapaz de alterar suas técnicas de manipulação e interação no contato, é que surge a neurose. Quando o indivíduo está cristalizado no modo de atuar obsoleto, rígido e fixo, fica menos capaz de ir ao encontro de qualquer satisfação real de suas necessidades de sobrevivência, inclusive das necessidades sociais. Desta maneira, pode-se afirmar que o neurótico é o homem sobre quem a sociedade influi demasiadamente, de maneira a motivá-lo a ou se fixar em algo para conseguir ter contato, ou se afastar do contato. Sua neurose é uma manobra defensiva para protegê-lo contra a ameaça de ser barrado por um mundo esmagador. Trata-se de sua técnica mais efetiva para manter o equilíbrio e o sentido de autorregulação numa situação em que sente que as probabilidades estão todas contra ele. Para Fritz Perls, a neurose ou os distúrbios de limite tratam-se de estratégias de defesa contra intromissões apavorantes ou de choque com o meio. Ele explica que na convivência diária com o meio social acontecem importunas e crônicas interferências que causam confusão entre o que somos e o outro. Isso acontece por causa da necessidade de contato que temos, e tentamos satisfazer a esta necessidade através dos contatos estabelecidos nas relações sociais. Acontece que muitos desses contatos são frustrados ou nos afetam, e por causa disso, empreendemos ações para tentar resolver a frustração ou a afetação, como se buscássemos ter uma plenitude de contato, no sentido de aceitação do contato. Acabamos ficando fixados em estratégias específicas, interrompendo qualquer processo criativo ou autêntico de contato. Estabelecemos contato sempre através dessas estratégias fixadas, pois elas foram desenvolvidas como defesa da frustração ou da afetação. É como se, ao utilizá-las, minimizássemos os impactos originais causados pelo contato. Nossa autenticidade e criatividade consistem em nossa essência, ou seja, na autorregulação do nosso organismo funcionando no aspecto superior. O que Fritz Perls denomina de interferência nos impulsos e nas ações é a negação da nossa autenticidade para utilizar, no lugar dela, estratégias de contato fixas, estabelecidas sobre a rigidez da proteção e contra nossa criatividade. O conjunto de estratégias fixadas para nos proteger das perturbações e afetações do contato é o que Claudio Naranjo denomina de caráter, também entendido como ego ou personalidade. Este movimento de priorizar as estratégias fixadas, ou caráter, como forma de ser e de se relacionar, ou de entrar em contato, revela uma subjacente falta de confiança na essência do nosso organismo. Mais especificamente, uma perspectiva de que os impulsos e ações da nossa autenticidade não seriam capazes de manter contatos profundos e verdadeiros, e que estariam fadados à constante frustração e afetação nos contatos. Contudo, nossa personalidade é um engano. Consiste em um modo obsoleto de atuar, neurótico, rígido e ineficaz. Para Fritz Perls, o neurótico é aquele que está cristalizado em um modo de atuar obsoleto, isto é, o indivíduo se torna capaz de alterar suas técnicas de manipulação da interação e do estabelecimento de contato. Esta cristalização das ações e das formas de se relacionar no mundo impede que o indivíduo encontre maneiras de verdadeiramente satisfazer suas necessidades essenciais. Fritz Perls chamou o movimento neurótico de perturbações da fronteira do contato, e Freud os chamou de mecanismos de defesa. Para Freud, o neurótico não consegue ver suas próprias necessidades. Por causa disso, não pode satisfazê-las. A neurose trata-se, assim, de estratégias para permanecer cego ou inconsciente, isto é, consiste em perturbações da consciência a partir da utilização automática ou mecânica de conjunto de pensamentos que visam criar no indivíduo uma realidade diferente daquilo que ela de fato é. Freud vê no contato a possibilidade do afeto.
A frustração do contato significa para ele a frustração do afeto, o que acarreta imensa dor sobre o indivíduo. E Jung, na obra Os Homens e seus Símbolos, afirma que, abre aspas, se observarmos o comportamento de uma pessoa neurótica, podemos vê-la fazendo muitas coisas de modo aparentemente intencional e consciente. No entanto, se a questionarmos, descobriremos que ou não tem consciência alguma das ações praticadas, ou então que pensa em coisas bem diferentes. Ouve, mas está surda. Vê, mas está cega. Sabe e parece ignorante. Fecha aspas. Os fenômenos neuróticos não são produtos de uma doença. São exageros patológicos de ocorrências normais, ou seja, consistem em distorções exageradas da realidade. O neurótico, nesse sentido, é aquele indivíduo que estabelece uma maneira fixa e rígida de ser, como estratégia para não ver ou não perceber a falta de afeto. Além de não perceber, o conjunto de estratégias fixadas, ou a personalidade neurótica, visa também criar representações imaginárias de se ter afeto, ou seja, perturba a consciência da falta de afeto e produz consciência de se ter afeto, deixando inconscientes as contradições e incoerências existentes no processo neurótico. Cláudio Naranjo, por sua vez, afirma que a neurose é uma produção no cognitivo de algo além da função de distração, tal como considerou Freud. Trata-se sim da produção de maneiras distorcidas de ver as coisas, mas vai além disso. A produção de interferência na consciência, tanto no sentido de não dar-se conta ou de não perceber o que é, quanto de produzir uma realidade que não é, consiste em uma interferência no racional. A neurose não atinge apenas o centro racional, mas afeta os 3 centros de inteligência do corpo. Naranjo afirma também que a neurose, fundamentada pelos mecanismos de defesa, consiste não somente nas perturbações do contato que implicam na autorregulação ou no impedimento da manifestação da essência e na interferência nos impulsos e nas ações, assim como afirmou Fritz Perls. Essas perturbações caracterizam interferências nos instintos. Para Naranjo, a neurose consiste em interferência tanto no instinto e no racional, quanto também nas emoções. A neurose, portanto, para ele, trata-se de formas de interferência na função organísmica que se manifesta na inibição do pensar, do sentir ou da ação e se acompanham também de fenômenos de substituição ou compensação do reprimido. Na literatura acadêmica, os mecanismos de defesa acabam recebendo, de um modo geral, 9 classificações, sendo elas estruturadas a partir da polaridade contato versus retirada. Na polaridade do contato, temos os mecanismos de defesa que fixam em estratégias de manipulação do contato, no sentido de fixação no contato. Na outra polaridade, as manipulações acontecem no sentido de evitação do contato. A introjeção é colocada enquanto polaridade da projeção, porque enquanto na introjeção há a assimilação indiscriminada do que vem do outro, no sentido de assumir como sendo nosso aquilo que é externo, na projeção há a tendência de externalizar aquilo que não queremos que seja nosso, dizendo que é do outro aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos. Na retroflexão, há um movimento de fechamento do contato com o outro, dirigindo toda a nossa atividade para dentro. Já na proflexão, há excessiva atividade para o outro, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos com nós mesmos. A fixação é o apego ao passado, enquanto a deflexão consiste no esfriamento do contato direto e na evitação das relações. Na confluência, não conseguimos nos distinguir do meio em que estamos, não discriminando quem somos e quem o outro é, como se fôssemos o outro
ou vivêssemos a sua vida. Na outra polaridade, no isolamento, descontextualizamos a percepção, fixando-nos em fragmentos específicos e localizados para criar excessiva separação de determinados conteúdos psíquicos em relação aos outros. O egotismo aparece como uma variação do isolamento, onde ocorre um deliberado reforço do distanciamento do contato através da inflação e enaltecimento do próprio ego. É um estado onde interessamos-nos muito por nós mesmos. A introjeção. Vimos com Berg e Luckmann a influência dos aspectos sociais e o quanto as institucionalizações impactam nossas verdades subjetivas. A assimilação das institucionalizações acabam sendo exemplos de introjeções de aspectos da realidade. Introjetar significa reter e assimilar aquilo que vem do meio social de maneira indiscriminada, sem assimilar, ressignificar ou transformar os conteúdos assumidos, segundo o nosso contexto e a nossa necessidade. Trata-se, portanto, de incorporar, como estratégia de manipulação do contato, sem nenhum filtro seletivo, o que recebemos do entorno. A assimilação saudável de conteúdos do meio social exige um processo de desestruturá-los em elementos significativos. Analisar quais desses elementos podem ser significantes para nós, separar aqueles que respondem e possuem coerência ao nosso contexto e integrá-los significativamente. Se simplesmente colocamos para dentro, assumindo como sendo nosso, sem esse processo de seleção significativa, torna-se um corpo estranho, danoso, prejudicial e venenoso ao organismo. A incorporação sem filtro do que recebemos do entorno, oriunda do excesso de contato com o externo e da dificuldade de estabelecer limite com ele, nos faz assumir tanto elementos externos quanto elementos internos. Eles acabam se tornando iguais dentro da nossa psique, não havendo discriminação entre o interno e o externo. O excesso de contato decorre da fantasia de haver tragado o outro, fazendo dos elementos do outro a resolução das nossas questões internas. Nesse sentido, abnegamos a nós mesmos para sermos aquilo com que nos identificamos externamente. Ana Freud descreve a introjeção como sendo uma identificação com a autoridade, isto é, o indivíduo transpõe características externas para seu mundo intrapsíquico para suprir uma intensa necessidade afetiva. A introjeção é diferente da identificação. A identificação é imitativa, mimética. Manifesta-se no comportamento do sujeito ao adotar determinados traços do outro. A introjeção atua no imaginário, na compreensão de si. Está no âmbito da identificação, isto é, na significação de que é algo que o outro é, mas a introjeção alcança o nível da fantasia. Isso significa que a introjeção está no âmbito da construção imagética de si, enquanto a identificação está na reprodução de comportamentos, sem o movimento de acreditar que se é o próprio introjeto. Projetar significa colocar no meio ou no outro aquilo que foi originado em mim. Se na introjeção há um processo de internalização do que se é, na projeção há um mecanismo de externalização do que se é. Se na introjeção se assume características dos outros como sendo nossas, na projeção nos projetamos ou atribuímos aos outros nossas características. Assim como a introjeção é a tendência de falar que é seu o que está fora, em outras palavras, é a tendência a fazer a si mesmo o responsável pelo que na realidade faz parte do meio, a projeção é a tendência a fazer o meio ser responsável pelo que está dentro da pessoa. Consiste na tendência de falar que é de fora o que na verdade é de dentro. É um processo onde se atribui aos outros características, motivações ou emoções que não se quer reconhecer em si mesmo.
Trata-se de uma válvula de escape através da qual o indivíduo se alivia da pressão interna intolerável, geralmente associada à culpabilidade autoinduzida. O contato com o outro acaba levando o indivíduo a identificar aspectos da sua própria sombra, isto é, o leva a tomar consciência de elementos seus que são considerados ruins. Essa percepção desperta-lhe a sensação de culpa. Para evitar a culpa, o indivíduo tenta desapropriar-se de seus próprios impulsos e também das partes de si que fazem surgir seus próprios impulsos. E faz isso atribuindo esses impulsos ao outro, dizendo que é o outro que os possui. Focando no outro, retira o foco e a responsabilidade de si mesmo. Este é um mecanismo de dar existência objetiva aos impulsos próprios através da estratégia de deslocá-los para fora de si, de maneira a produzir, naquele que projeta, uma sensação de dissociação de si a respeito da responsabilidade sobre os problemas. Se encarar o fato de que os problemas são parte sua, já que acredita que são do outro, isto é, que os problemas são externos e não internos, o indivíduo deixa de ser um participante ativo de sua própria vida e se torna um objeto passivo, vítima das circunstâncias. O mecanismo de projeção utiliza idealização e racionalização para produzir a existência objetiva dos impulsos fora de si. A idealização da falta de responsabilidade com os acontecimentos das coisas é uma tentativa de neutralizar a desilusão dolorosa da vida. A sensação de não ser o responsável pelo que de ruim está acontecendo minimiza a sensação de culpa. Isso se ancora na idealização da culpa do outro, manifesta na atribuição ao outro das responsabilidades pelos acontecimentos dolorosos da vida. Associada à ideia de que o outro é o vilão da história e de que, abre aspas, estou apenas sendo suscetível às ações do outro, fecha aspas, o que coloca o indivíduo sem possibilidade de responsabilidade nos acontecimentos, as racionalizações deste processo de retirada de si e deslocamento ao outro transpõem a barreira entre o indivíduo e o meio para somente o meio. Isso acontece no sentido de favorecer o indivíduo. Este favorecimento neurótico está no negar ou esconder as partes de sua personalidade que ele não aceita. Aqui acontece um profundo embotamento da realidade, onde as verdadeiras motivações consideradas ruins são eclipsadas por explicações belas e razoáveis sobre os acontecimentos não aceitáveis pelo próprio sujeito. Em resumo, é produzida uma grande ilusão de inocência e de passividade sobre os acontecimentos ruins da vida, que retira do indivíduo a culpa pela responsabilidade desses acontecimentos. A projeção consiste em uma estratégia de retirada do contato. De jogar para fora evita a percepção das motivações, assim como a formulação de conceitos hipotéticos baseados em fantasias também o fazem. Não percebeu ao outro ao dar-lhe características que ele não é uma estratégia de perda de contato. A racionalização excessiva permite a compartimentalização do entendimento sobre o outro, onde a descontextualização fornece ao indivíduo projetivo a possibilidade de ver somente aspectos que justificam sua fantasia sobre o outro. Essa fragmentação racional do mundo, e também de si, permite ao indivíduo projetivo justificar significativamente a realidade projetada, fazendo-o crer na fantasia de inocência. Por isso se pode afirmar que a projeção é uma válvula de escape através da qual o indivíduo se alivia da pressão interna intolerável, geralmente associada à culpabilidade autoinduzida. Ao contrário da projeção, que coloca para fora a responsabilidade pelos sentimentos negativos, aquele que retroflexiona atribui a si mesmo a responsabilidade desses sentimentos. A pessoa para de dirigir suas energias para fora,
interrompendo as tentativas de manipular e provocar mudanças no meio para satisfazer suas necessidades, igual aquele que projeta o faz, e redirige sua atividade para dentro, manipulando e provocando a si mesmo, como originalmente quis tratar as outras pessoas ou objetos. O retroflexor volta-se rispidamente contra si mesmo, volta sua raiva para si mesmo, desvalorizando a si mesmo, negando o próprio valor, agredindo a si mesmo, enfim, provocando danos orgânicos em si mesmo sob a justificativa de que, por ser o responsável pelos acontecimentos ruins, merece ser punido. A retroflexão é um mecanismo de evitação de contato que utiliza a estratégia de retirar-se para dentro. Utiliza o contato com o outro como formação reativa para justificar seu isolamento e retirada do contato, a partir da concepção de se ser objeto mau. A negação do próprio valor ancora a raiva de si, a qual alimenta a necessidade de se perceber como objeto mau. A percepção de objeto mau associa-se à introjeção. O contato, antes da retirada, utiliza elementos introjetivos para captar argumentos necessários para a autoidentificação com o agressor e, por conseguinte, para a desvalorização de si. A raiva, alimentada por esta percepção, quando voltada contra si mesmo, serve também de combustível para a construção da imagem de objeto mau. Este contexto fornece ao indivíduo sentimentos negativos agressivos, suficientes para construir a motivação de voltar-se rispidamente contra si mesmo, e a partir disso evitar o contato com o mundo. Desta maneira, o indivíduo se protege contra as dores que o contato pode lhe produzir. Quando a raiva é colocada para dentro e o indivíduo que volta-se contra si mesmo se revolta contra o outro, e a negação do valor próprio alcança a negação do valor do outro, a retroflexão dá vazão ao mecanismo de desvalorização. A proflexão. A proflexão consiste em fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Acontece a substituição da satisfação das necessidades. Eu deixo de me satisfazer, empreendo uma manipulação sedutora de satisfazer ao outro para, a partir dessa satisfação do outro, requisitar-lhe satisfazer minhas necessidades. A busca pela satisfação do outro não compreende um contato profundo, suficiente, que permite ao proflexor compreender quais são as reais necessidades do outro, senão trata-se de uma projeção das próprias necessidades sobre o outro. Este mecanismo de troca de satisfação enseja elementos de retroflexão, já que a identificação com o objeto mau é uma das motivações que não permite ao indivíduo voltar para si mesmo a ação de satisfação de suas necessidades. A fantasia de responsabilidade pelos sentimentos negativos acaba se tornando o elemento contramotivacional, não permitindo ao indivíduo a autossatisfação diante da perspectiva de não ter valor suficiente para isso. A projeção de suas necessidades no outro ancora a estratégia de retirada do contato. Permite ao indivíduo não entrar em contato com o outro para compreender as necessidades do outro, bem como retira o contato com seu aspecto interno ao externalizar e atribuir para fora seu conteúdo interno. A fixação. Na fixação, o indivíduo fica em contato com eventos do passado. Enquanto mecanismo de defesa, ela implica na fixidez da consciência em acontecimentos do passado, abandonando o interesse pelo presente e pelo futuro, mantendo-se permanentemente absorto nos acontecimentos do passado, revisitando-os e os revivendo como se fossem presentes, seja no sentido de transformar acontecimentos ruins em vivências românticas ou no sentido de reviver momentos nostálgicos. A fixação tem a ver com algo do passado a ser retificado ou resolvido. O indivíduo fica enclausurado ou aprisionado nos acontecimentos do passado, gastando grande quantidade de energia nas investidas
ou de tentar reviver sensações, emoções e sentimentos já vivenciados, ou de tentar superá-las. A dissociação dos sentidos relativos aos eventos do passado no ato de seu acontecimento produz uma fixação do indivíduo nos atos. O indivíduo em fixação revive os atos do passado sem compreender seu sentido profundo. A deflexão. A deflexão é uma manobra de distanciamento e esfriamento com o outro, onde a retirada do contato acontece a partir da dessensibilização dos acontecimentos do presente. A dessensibilização consiste na interrupção das operações sensoriais, de maneira que a não percepção sensorial iniba sensações de afeto. Aproxima-se da negação. A negação interfere no aspecto cognitivo, distorcendo a compreensão da realidade a partir da motivação de não querer ver qualquer vestígio de afeto. Essa interferência acontece através da repressão do insight. O insight é o elemento catalisador da apreensão da realidade mais próxima de sua essência. Reprimi-lo implica interromper associações primárias de percepção desta realidade que estavam sendo direcionadas ao consciente, deslocando-as para o inconsciente. Desta maneira, estas associações deixam de entrar no aparato cognitivo do sujeito, e é isto que não permite que veja certos aspectos da realidade. Só que a deflexão consiste na repressão da dor e não na repressão do insight. A deflexão usa a negação da realidade, ancorando-a na dessensibilização e no desvio da atenção ou foco para deixar de fora da consciência os conteúdos contraditórios à produção da ideação. Isso significa que, além da interrupção do aspecto cognitivo, a deflexão encerra também a percepção sensorial. O resultado disso é uma profunda frieza e desconexão não somente com o presente, mas também com o passado e o futuro. A repressão da dor aciona a interrupção do afeto, uma vez que experiências afetivas são potencialmente causadoras de experiências de dor. As estratégias mais comuns de desvio de atenção ou foco são o circunlóquio, a fala compulsiva, o rir do que fala, o falar abstratamente, os rodeios, a diplomacia, o tédio, a apatia, a falta de energia, dentre outras. A confluência. A pessoa que conflui não sabe quem ela é e quem o outro é. O indivíduo não se distingue do meio, acha que é a mesma coisa, confunde sua identidade com a do outro. Não sabe os limites da sua identidade e os limites da identidade do outro. Não possui a diferenciação necessária entre suas necessidades e as necessidades daqueles com quem conflui, se unindo a sentimentos, ideologias, atitudes, sentidos e etc. destes. São pessoas excessivamente adaptadas, possuem dificuldade de retirada, ficam presos no contato, apegados ao contato, e não conseguem fazer contato consigo mesmo. O objetivo da confluência é distrair das coisas emocionalmente pesadas, o que exige distrair-se do essencial. Portanto, precisam acionar o não querer ver para se desconectarem da própria realidade. O caminho que encontram para isso é amarrar suas necessidades, emoções e atividades num amontoado de completa confusão com o outro até que se percam no outro e não mais se deem conta de si mesmos. Por não se darem conta da barreira entre si e o mundo, os confluentes não conseguem fazer nem contato nem retirada, não conseguem entrar em bom contato com o outro, nem podem evitar envolver-se em demasia, nem conseguem fazer contato consigo mesmo, não conseguem expurgar o que faz mal, nem absorver o que faz bem. O isolamento.
O isolamento não consiste no afastamento físico do contato, mas no afastamento emocional, afetivo, cognitivo e sensitivo. Há uma separação excessiva dos conteúdos psíquicos e um processo de seleção das informações convenientes para a produção de estados psíquicos, emocionais ou de realidade que permitem ao sujeito a evitação da dor. Em certa medida, todos se valem deste mecanismo. Vemos somente aspectos específicos e separados, ou seja, isolados da realidade. Isso opera a compartimentalização do entendimento. Esta compartimentalização permite produzir imaginários que atendam às necessidades e desejos do indivíduo. Uma vez que nossa realidade é um jogo de justificação simbólica da realidade, é somente através da não percepção do todo e da assimilação seletiva das justificações que podemos erguer entendimentos localizados e coerentes, no sentido de evitar atravessar nossas angústias e necessidades. O isolamento atua descontextualizando a percepção e fixando-a em fragmentos específicos e localizados. Isso atua profundamente no processo de racionalização. A racionalização consiste em um mecanismo que visa embelezar as motivações que levam à ação. Buscamos uma explicação bela e razoável ao que fazemos. Tratamos de encobrir as motivações verdadeiras para criar um cenário que atende à necessidade neurótica. Este mecanismo tem seu funcionamento potencializado na distorção seletiva da realidade. Ou seja, a partir do momento em que isolamos os elementos da realidade, podemos selecionar aqueles que confirmam aquilo que queremos, assim como podemos negligenciar e fingir que não existem aqueles que confirmam a realidade contraditória àquilo que desejamos. Essa distorção seletiva das coisas só é possível quando perdemos a percepção do todo. É importante para o funcionamento deste mecanismo a compartimentalização do entendimento, a fragmentação do todo e a descontextualização da percepção. São estas estratégias que permitem à psique humana selecionar os elementos simbólicos que reafirmam a realidade. A repressão se encarrega de jogar na inexistência do inconsciente os elementos simbólicos que elaboram justificações contrárias ao desejado, abrindo, pelo menos por um tempo, espaço para o fluir da produção da realidade que responde aos anseios e desejos neuróticos. O egotismo. Constituído de uma estratégia de externalização semelhante à da projeção, o egotismo se diferencia desta na medida em que as externalizações do egotismo são de ordem narcísica, ao invés de conteúdos de difusão iguais na projeção. O indivíduo no egotismo externaliza e enaltece a si mesmo, por meio da inflação do ego, produzindo um reforço da fronteira de contato a partir de movimentos de independência e superioridade arrogantes. Ao focar somente nas maravilhosas qualidades que o indivíduo acha que tem, ele perde o contato com o outro e também consigo mesmo. A perda do contato é reforçada quando nas interações ele externaliza seus enaltecimentos narcísicos, muitas vezes através de uma postura arrogante superior. O funcionamento deste mecanismo de retirada depende do isolamento, isto é, da fragmentação e descontextualização do todo, separando qualidades e defeitos, aspectos positivos dos negativos, coisas boas das coisas ruins. A repressão da percepção sobre seus defeitos, aspectos negativos, coisas ruins e etc., se encarrega de retirá-las do consciente e, portanto, de disponibilizar somente os argumentos a favor da produção inflada do eu narcísico. O mecanismo de egotismo atua na justificação da verdade, no sentido de apropriação seletiva dos argumentos para a produção da autoimagem maravilhosa. Isso quer dizer que os argumentos que forneceriam justificações contrárias a esta imagem são reprimidos, deixando no consciente somente os argumentos que reforçam a imagem narcísica.
O foco extremado nas próprias qualidades, ainda que às custas da repressão dos próprios defeitos, pode ser importante para consolidar o autoapoio e a autoestima durante o processo terapêutico. Se observarmos mais acuradamente os mecanismos de defesa, poderemos perceber que todos eles envolvem 3 aspectos fundamentais que balizam suas respectivas operações: o medo, o esquecimento de si e a produção de uma imagem daquilo que somos. Isso toca a discussão de Naranjo, 1998, sobre a essência dinâmica da neurose. Naranjo explica a neurose como sendo uma deterioração emocional acompanhada de uma deficiência cognitiva, ou seja, de uma paixão sustentada por uma fixação. A deterioração emocional ou paixão seria consequência da queda ôntica, onde o centro emocional atravessa um profundo trauma. Ela consiste na substituição dos impulsos emocionais originais por outros impulsos, como estratégia de defesa contra a dor que os impulsos originais despertaram. Essa defesa implica em passar a usar outra coisa como motivação que seja diferente das motivações originais, tendo em vista uma ideia maluca de que as motivações ou emoções originais provocaram dor. É como se, após a dor traumática, fizéssemos uma espécie de pacto de nunca mais passar por experiências de dor traumática. Este pacto se ancora em uma postura de fugir ou não mais permitir a manifestação dos impulsos emocionais que conduziram à dor traumática. Porém, necessitamos de impulsos emocionais para a nossa ação, pois eles são combustíveis para a nossa experiência humana. Numa linguagem mais técnica, eles são nossas motivações. Como necessitamos de impulsos e não aceitamos os impulsos originais, já que temos a concepção de que eles provocaram dor traumática, a saída que encontramos foi produzir impulsos específicos que não provocam dor traumática. Esses impulsos são da ordem da segurança contra a dor. São mecanismos protetores contra a dor. Utilizando a linguagem que vimos nesta aula, são mecanismos de defesa. Eles não são da nossa essência. Temos nas memórias do corpo que os impulsos ou motivações provenientes da nossa essência provocam dor. Portanto, tememos permitir sua manifestação em virtude da possibilidade de dor que ela pode provocar. Por causa disso, forjamos impulsos ou motivações que achamos que não nos conduzirão à dor traumática. Ao longo da produção desses impulsos forjados, encontramos alguns poucos que nos dão, ainda que falsamente, a sensação de proteção e segurança contra a dor. E daí passamos a sempre utilizá-los repetidamente como motivação para as ações na nossa vida. Ficamos fixados neles, sempre recorrendo a eles, feito um disco arranhado, para não corrermos mais o risco de utilizar os impulsos originais e então cair novamente na dor traumática. Para entendimento do que quero explicar, que é difícil colocar em palavras, vale recapitular os termos que vou utilizar aqui. Considero os impulsos como sendo as motivações da nossa experiência. Nossa experiência resulta, no final das contas, em uma maneira específica de compreender e significar a realidade. Por causa disso, podemos dizer que as motivações possuem impacto direto sobre a maneira como produzimos a nossa própria realidade. As motivações são expressas nas emoções, sendo as emoções aquelas que dão vazão às motivações. O corpo humano se movimenta a partir das emoções. Elas despertam liberação hormonal que nos conduz à ação e, por conseguinte, à experimentação da nossa realidade. Nossos impulsos possuem motivações específicas, portanto, nossas motivações motivam impulsos. Impulsos motivam emoções. Emoções motivam liberações hormonais. Liberações hormonais
motivam ações e a experiência humana. A experiência humana, por sua vez, motiva o entendimento da realidade. Por impulsos originais, quero dizer que são os impulsos da nossa essência. São nossos impulsos produzidos no saudável funcionamento do nosso organismo. São impulsos provenientes da harmônica regulação organísmica. E são exatamente estes impulsos que nos conduziram às experiências de dor traumática. Como temos um compromisso de não vivenciar essa dor, investimos fortemente contra as causas da dor. No nosso imaginário, por consequência das experiências traumáticas que tivemos, foram nossas ações, motivadas pelos impulsos originais, que provocaram a dor. Diante disso, nossa ideia, maluca e inconsciente, vale ressaltar, é a de que nossos impulsos originais é que são as causas da dor. Por dedução lógica, pensamos que, se evitarmos a causa da dor, curamos a dor. A medicina atual nos ensina isso com primazia. Este é um movimento neurótico, mas acreditamos ser um movimento são. Desta maneira, passamos a combater os impulsos originais, sob a lógica de que anular sua livre manifestação é condição de não mais viver a dor. Como somos seres de impulsos, não podemos simplesmente extinguir nossos impulsos. Portanto, operamos a substituição dos impulsos. Forjamos determinados impulsos e os colocamos no lugar dos impulsos originais. Esses impulsos forjados é o que aqui chamarei de impulsos de proteção ou impulsos seguros. São os impulsos substitutos dos impulsos originais. São os impulsos que eclipsam os impulsos originais e não mais permitem sua manifestação. Utilizo a denominação seguros para dar a entender que são os impulsos de proteção contra a dor traumática. Sua utilização fornece uma espécie de segurança de que não passaremos pela dor traumática novamente. É uma falsa segurança, na verdade, mas acreditamos que é real. Esta sensação de proteção e de segurança estão na neurose, são produções neuróticas. Portanto, os impulsos de proteção são mecanismos neuróticos. Sua segurança não passa de ilusão. Seus danos são muito maiores do que sua proteção, embora acreditemos no contrário. Seus benefícios não são reais. Eles nos tornam rígidos, automáticos, sem capacidade de resposta criativa ao mundo. São obsoletos, pois foram criados como resposta ao contexto da infância, até os 7 anos de idade, mais especificamente. No entanto, os utilizamos durante a vida adulta, como resposta para as interações e contatos que temos pela vida afora. Mais adiante, falarei sobre os impulsos apaixonados, valendo-me de explicações obtidas nos textos de Cláudio Naranjo. Os impulsos apaixonados são outra maneira de entender o que quero explicar como sendo os impulsos protetores. Se me permitem um parênteses aqui, observem que coisa maluca que é a neurose. Negamos os impulsos da nossa essência, acreditando que eles nos fazem mal, e acreditamos nos mecanismos de defesa, ou seja, em motivações rígidas, obsoletas e limitadoras como sendo a nossa salvação. Nossa saída está no contrário. Devemos nos conectar novamente com nossa essência e deixá-la fluir livremente, pois aí está o pleno potencial que temos. É isso que Fritz Perls chama de autorregulação organísmica. E então devemos soltar os impulsos forjados para uma suposta proteção. Esta proteção talvez tenha sido importante para nós quando éramos crianças. Talvez tenha garantido de fato nossa sobrevivência. Contudo, não somos mais crianças. Somos adultos. Isso significa que não nos cabe mais as respostas de quando éramos crianças, e sim nos cabe nosso potencial criativo essencial. Fechando parênteses e voltando ao nosso conteúdo, temos que a neurose se desenvolve a partir do processo de queda ôntica na primeira infância, onde os impulsos emocionais, então originais, acabam nos colocando em experiências que de alguma maneira produziram esta queda.
O resultado disso parece ser uma perda de confiança nos impulsos emocionais originais, como se manifestá-los implicasse em vivenciar dores traumáticas. Para nos defendermos dessas dores, acabamos desenvolvendo uma espécie de aprendizado sobre evitar experiências que possam resultar nas dores. Se estas experiências, na nossa percepção, está relacionada aos impulsos originais, então acabamos castrando, reprimindo, negando ou eclipsando estes impulsos. Isso acontece com a utilização dos mecanismos de defesa, que cumprem uma evitação destes impulsos. Evitação esta que nos defende de não mais ter as experiências traumáticas que já tivemos. A impressão que tenho é que nossas experiências nos ensinaram que, se nos entregarmos à manifestação dos impulsos originais, quase que necessariamente vamos vivenciar novamente experiências traumáticas de dor. Para aqueles que acham que nunca tiveram experiências de dores traumáticas na infância, eu pergunto: quem deseja passar por experiências de dor? Para aqueles que têm consciência das dores traumáticas vivenciadas, eu pergunto: quem deseja passar novamente por elas? Acredito que ninguém queira. Acredito também que todos nós já vivenciamos essas dores. Alguns têm consciência disso, e aqueles que acham que não vivenciaram, creio que é porque não têm consciência de que já passaram por elas. Para que não passemos por dores traumáticas, afinal não queremos, ou pelo menos para que não entremos em contato com essas dores, nossas experiências com as dores traumáticas nos ensinaram a substituir os impulsos originais por outros tipos de impulsos, os impulsos protetores, mais seguros, que nos dão a sensação neurótica de certa garantia de evitar a dor. Ainda que os impulsos originais sejam livres e criativos, seu resultado de dor acabou sendo-nos traumático. De maneira automática e inconsciente, é como se empreendêssemos o desenvolvimento de impulsos específicos, protetores, diferentes dos originais. São considerados por nós como sendo seguros, porque achamos que não nos conduzem mais aos eventos traumáticos. Como acreditamos nessa proteção fornecida pelos impulsos forjados, acabamos rompendo com a liberdade dos impulsos originais. Este rompimento acontece quando começamos a responder aos estímulos de contato de maneira mecânica. Como aprendemos que os impactos dos impulsos protetores serão potencialmente mais amenos e de resultados menos traumáticos do que os impactos dos impulsos originais, passamos sempre a utilizar os mesmos impulsos protetores diante das mais diversas situações de contato das nossas experiências. Ou seja, ficamos rígidos e fixados, respondendo aos vários eventos dos vários contextos de maneira mais ou menos igual, sem criatividade, mecanicamente, com uma variação muito limitada, mas considerada segura e protegida. Estes impulsos menos traumáticos são o que Naranjo denomina de paixões. Eles acabam sendo um conjunto de respostas sempre específicos, rígidos, rotineiros, automáticos e mecânicos, que nos defendem da sensação de trauma, ou seja, acabam sendo um aspecto de segurança no sentido de que acreditamos, de maneira inconsciente, que sua manifestação não causará danos insuportáveis ao nosso centro emocional, pois temos a ideia maluca de que eles não nos conduzem à profunda sensação de dor. Só que estes impulsos motivacionais das paixões só funcionam desta maneira porque eles não nos permitem acessar os acontecimentos em sua integridade. Eles operam no âmbito da ilusão e nos colocam em experienciar fantasias. Eles nos fazem desconectar dos acontecimentos. A resposta automática com a qual existimos em sua atuação se sustenta através de uma espécie de anestesia e falta de assimilação significativa daquilo que está acontecendo. Em poucas palavras, ao sermos balizados pelos impulsos apaixonados, nos fragmentamos, pois é somente nos fragmentando que interrompemos as sensações de dores traumáticas. Lembre-se do mecanismo de isolamento, que vocês poderão entender melhor o que estou tentando explicar.
Isso significa que os impulsos apaixonados, também entendidos como impulsos de proteção, não são mecanismos reais de proteção. A segurança que fornecem é para a nossa neurose e não para a regulação do nosso organismo. Eles operam a partir da nossa dessensibilização. Eles nos fazem apreender uma realidade que não é real, mas que acreditamos ser. Eles nos fazem distorcer a realidade para tirarmos dessa distorção a anestesia contra as dores traumáticas. É como se escolhêssemos nos enganar para não entrar em contato com as dores traumáticas. Muitas vezes, pode parecer um mecanismo interessante, por causa da promessa de proteção e segurança que eles fornecem. Mas a segurança e proteção não são para a nossa essência, não são para o nosso aspecto superior. São sensações de proteção e segurança para o nosso aparelho neurótico, operando em sua condição inferior. Para exemplificar o que estou dizendo, recorro à dor e à felicidade enquanto polaridades existentes em nós. Elas são as faces de uma mesma moeda. Se não entramos em contato com a dor, perdemos também o contato com a felicidade. Se abrirmos mão da dor, abrimos mão da felicidade também. Em nome de não mais sentir dor, abdicamos de viver a felicidade. Elas são indissociáveis. Quando estamos olhando a face da felicidade, a dor está logo atrás. Quando estamos olhando a face da dor, a felicidade está atrás estruturando. Nossa estratégia de assumir impulsos que não são nossos como alternativa de não mais sentir dores traumáticas acaba nos colocando em um tipo de armadilha. Paramos de viver nossa essência, nos desconectamos de nós mesmos. Ou seja, em busca de anestesiar as dores traumáticas, acabamos anestesiando a nós mesmos. Para nos proteger contra a dor, acabamos nos protegendo de nós mesmos. E isso é óbvio de se perceber se levarmos em consideração que os impulsos originais são frutos da nossa essência. Se nos protegemos deles, nos protegemos daquilo que somos. Se fugimos deles, fugimos de nós mesmos. Se substituímos os impulsos originais por algo que não é nosso, substituímos a nós mesmos por algo que não somos. Estamos falando aqui, portanto, de um aspecto de medo de vivenciar dores traumáticas que nos motiva ao movimento de construção de impulsos emocionais que não nos conduzem à dor. O que venho dizendo até agora é que este medo de vivenciar a dor aciona uma operação de substituição daquilo que somos. Somos nossa essência, mas a negamos em virtude das experiências que tivemos com a dor. O movimento de substituir os impulsos originais pelos impulsos de proteção revela a substituição de nós mesmos por outra coisa, outra maneira de ser, diferente da minha originalidade, supostamente melhor do que minha originalidade. Isso porque este novo eu impulsivo, diferente do eu impulsivo original, supostamente vivencia menos dores traumáticas. Percebam aí uma negação de nós mesmos? Talvez dizer negação enrijece e limita demasiadamente o sentido que quero expressar. Mas para fins de um primeiro entendimento, esse léxico pode ser válido. Quero que percebam aí uma postura de eclipsar o que somos a favor de algo supostamente melhor. Quero que vejam aí um movimento de dessensibilização sobre o que somos. Há aí uma operação de substituição significante do que somos. Acontece que não deixamos de ser nossa essência e nossa originalidade. Apenas passamos a vê-la e a significá-la de uma maneira diferente. Seria mais correto dizer que deixamos de vê-la como ela é. Ficamos cegos em relação ao que somos. Paramos de ter consciência sobre o que somos. Enfim, perdemos o senso de ser. Essa perda de senso de ser é o ponto dos mecanismos de defesa para Freud.
Cláudio Naranjo descreve este aspecto da neurose como sendo a preguiça psicoespiritual. Naranjo, em 1998, argumenta esse processo de aprendizado condicionante como fundamento da neurose, onde a possibilidade iminente da dor traumática é explicada em termos de ansiedade. O movimento de substituição dos impulsos, que acaba resultando no movimento de substituição daquilo que somos, é explicado como sendo a transformação da visão existencial, onde o ser autêntico dá lugar ao ser não autêntico, neurótico. Este é o fundamento base da patologia da neurose. O resultado dessa transformação existencial é a produção de um personagem. Quando saímos da nossa autenticidade, isto é, quando assumimos os conjuntos de respostas automáticas para situações de contato e renegamos nossa criatividade, passamos a atuar com base na nossa personalidade. Ou, nas palavras de Cláudio Naranjo, passamos a ser nosso ego ou nosso caráter. Este movimento de substituição da nossa originalidade, percebida pela substituição dos impulsos originais pelos impulsos de proteção, nos impele a ser outra coisa, diferente daquilo que original e essencialmente somos. A substituição dos impulsos, no final das contas, acaba produzindo a substituição de nós mesmos. O resultado disso tudo é a construção de uma imagem, um personagem, uma personalidade, um caráter, um modo de atuar e de ser diferente daquilo que originalmente somos. Deixamos de ser nossa essência para atuar como um personagem, acreditando que, sendo este personagem, seremos mais seguros e estaremos mais protegidos do que estaríamos no pleno potencial criativo da nossa essência. Posso dizer que esta é, de certa maneira, a origem do nosso ego, explicado em poucas palavras e de maneira bastante reduzida. É bem mais complexo do que aqui apresento, mas vale esta explicação como estratégia didática para fins de entendimento sobre o assunto. Todo este movimento de evitação da dor por medo de sentir dor resulta na falta de senso de ser, implícita na inércia psicológica ou robotização da preguiça. Por nos distanciarmos da nossa essência, da nossa originalidade e da nossa criatividade, perdemos a base a partir da qual podemos agir. Ficamos inseguros e, por causa disso, acionamos o medo. Interessante incoerência, né? Fazemos todo esse movimento justamente para ficarmos seguros contra a dor. Contudo, todo este movimento de proteção e segurança resulta, no final das contas, em medo e insegurança. Como somos impelidos a agir no mundo, já que somos movidos por impulsos e necessitamos de contato, ficamos inseguros e com medo de fazer contato, não por causa das dores, mas por falta da base de ação decorrente do distanciamento da nossa essência que todo esse movimento provoca. Para minimizar essa segurança, ou essa necessidade de segurança, agimos a partir do falso eu. Este falso eu, resultante do denso movimento de evitação da dor. Agimos a partir do falso eu, ao invés de corajosamente sermos quem somos. Construímos então uma máscara, um personagem entre nós e o mundo. E no final das contas, nos identificamos com esse personagem e com esta máscara, de tal maneira a acreditarmos que, de fato, somos esse falso eu. Para que essa identificação aconteça, precisamos nos esquecer de quem realmente somos. É só obscurecendo o que somos em essência é que somos capazes de nos identificar profundamente com aquilo que não somos. Eis o obscurecimento ôntico característico da preguiça psicoespiritual. E quanto mais perpetuamos o obscurecimento ôntico, menos entramos em contato com a nossa essência. Conforme já vimos, quanto mais distante da nossa essência, menos temos uma base real para atuação. Assim,
mais inseguro ficamos. Quanto mais inseguros, mais precisamos ser um falso eu para ter segurança. Quanto mais precisamos ser este personagem, mais precisamos negligenciar nossa essência. Quanto mais negligenciamos nossa essência, mais inseguros ficamos, e assim entramos num denso ciclo vicioso. Cada personagem possui uma maneira específica e característica de entender a realidade. Sua maneira de ser é um conjunto padronizado de respostas diante dessa maneira específica e característica de entender a realidade. Esta maneira padronizada, específica e característica de compreender a realidade trata-se de um distúrbio cognitivo, isto é, a fixação. A fixação limita a compreensão do indivíduo acerca do que é a realidade, fazendo-o enxergá-la de uma maneira específica e deixando-o cego ou inconsciente a respeito dos seus vários aspectos. Ele enxerga somente uma parcela, aquela que é conveniente para suas necessidades e alívio da dor. Por se tratar de um mecanismo neurótico, a fixação possui um funcionamento de distorção do que somos e do que o mundo é, parecido com o que foi explicado sobre as paixões. As paixões operam sobre as motivações que impulsionam o indivíduo para a ação e estabelecimento de contato. A fixação, por sua vez, trata da maneira como o indivíduo compreende e significa a sua realidade. Agradeço a vocês por mais este encontro e por mais este contato e espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira para o entendimento e para o crescimento de vocês. Gratidão. Rausch.